Oi galera, e aí, tudo bem? Eu sou Vivi, da L de Linda, pra quem não me conhece. Hoje eu tô aqui na companhia da Tauana. A gente vai falar tudo sobre cílios, vamos aprender tudo sobre os nossos cílios. Olá, meu nome é Tauana, eu sou extensionista de cílios já há 4 anos. E pra mim é uma honra aceitar esse convite da Vivi, né, pra gente vir aqui e esclarecer um pouquinho, né, sobre tudo sobre cílios. Então vamos lá. Pra começar, vamos então entender um pouquinho sobre os nossos cílios naturais, né? Qual que é a importância dos nossos cílios, pra que ele serve? Vamos lá entender. Olha, eu vou aprender, acho que a gente vai aprender muita coisa aqui hoje, hein? Bom, os nossos cílios naturais, eles servem pra quê? Por que que tem esses pelinhos aqui em cima dos olhos? Bom, em primeiro lugar, eles servem como proteção para os nossos olhos. Os nossos olhos é uma parte do corpo que é super sensível, né? Então eles protegem da poeira, da poluição, e eles servem também como sensores caso algum objeto esteja aproximando do olho, né? Legal. Então é muito interessante essa parte, né? Porque você fica olhando para os cílios e você imagina que seja só alguma coisa estética. Mas não, ele é muito importante pra gente. Legal, interessante, eu não sabia dessa parte do sensor não. E tal, quais são os cuidados que a gente deve ter com os nossos cílios naturais, né? Tem um cuidado que a gente tem que ter diário? Como que funciona isso? Sim, tem sim. A gente como mulher usa muita maquiagem, né? Usa também muito produto cosmético, creme, e a maioria deles são à base de óleos. Como a gente já tem a nossa oleosidade natural, né, os cílios ou todos os fios do corpo, cabelo, todos produzem uma oleosidade natural. Então é muito importante que quando a gente for chegar em casa durante a noite, na hora do banho, antes de dormir, a gente remover muito bem esse excesso de maquiagem, excesso de cosmético, porque o que acontece? Ali nesse excesso também vai estar o excesso de poeira, o excesso de poluição, e tudo isso pode obstruir o folículo piloso e causar fungos. Então é muito importante você ter uma boa higienização dos cílios para ele ficar saudável e crescer natural. E além disso, também tem a parte da nutrição, que é o que, como diz aquele ditado, a gente é o que a gente come. Então você tem que ter uma dieta balanceada, tudo isso vai influenciar em tudo no seu corpo, tanto na unha, nos cílios, no cabelo. Então isso é muito importante. Do mesmo jeito que a alimentação influencia no nosso cabelo, na nossa unha, ele também influencia no cílio. Com certeza. E existem produtos específicos para essa limpeza, essa higienização dos cílios especificamente, ou pode ser só o sabão que a gente já usa pro rosto, né? Que também não pode usar sabonete em barra, gente. O rosto é um local delicado, né? Tem que usar um sabão próprio pra isso. Sim, hoje em dia existe um leque, né, de produtos, mas você pode estar usando um higienizador que você usa no rosto. Hoje tem bastante espuma, né, higienizador, então isso é uma ótima opção. Isso. Mas na hora de lavar também você não precisa esfregar o olho a ponto de entrar o produto dentro do olho. Você pode lavar daquela forma mais suave, mais sutil, e ajuda bastante na higienização. Até porque o nosso olho ele é bem delicado, Sim. né? E tal, muita gente tem dúvida se tem como aumentar os nossos cílios, né? Existe uma forma de eu ter os cílios maiores, algum produto, existe isso para poder conseguir ter um cílios maior? Bom, a gente tem que pensar na genética de cada um. Existem mulheres que têm um fio mais forte, existem mulheres que têm um fio mais fraco. Mas tudo isso também tem um porquê por trás, né? Como eu acabei de falar, alimentação, exercício físico e estilo de vida. E genética também. Isso. Então não adianta eu, por exemplo, ter um cílio super fino e querer que ele fique grosso de uma hora pra outra, né? Isso não existe. Hoje a gente tem no mercado produtos que estimulam a força dos cílios, para você ter um cílios melhor, para ele evitar dele ter mais queda. Mas falar assim, fazer um milagre de encher o olho de cílios, isso realmente, por enquanto, ainda não temos no mercado. Legal, interessante, porque às vezes a gente vê alguns produtos aí oferecendo milagres, né? E não é tão simples assim. Referente ao o formato do rosto. O formato do rosto, o formato do nosso olho, tudo isso influencia também o jeito que é os cílios. Cada um tem um formato de cílios diferente. Como que é essa parte do visagismo, né, que a gente fala?
Hoje tá muito na moda essa parte do visagismo, né? A gente não faz mais maquiagem, não faz mais cílios só pelo lado da beleza ou do lado de produção, né? Pra se produzir pra algum lugar. Hoje a gente usa os cílios, o formato do rosto, tudo pra ter a famosa harmonização facial. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um rosto redondo, um rosto triangular, e tudo isso vai influenciar se os meus olhos são separados, se os meus olhos são juntos. Então você pode ver que quando a gente vai comprar os cílios, tem lá o seu formatinho gatinho, tem o seu formatinho mais cheinho no meio, às vezes mais cheinho no canto interno. Então tudo isso é para corrigir aquele olhar. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho os olhos afastados, eu vou precisar de uns cílios que ele seja mais cheinho no canto interno. Ou eu posso usar aquele que é mais cheinho no meio. Então isso na hora que você coloca, você já vê que dá aquela... Dá uma diferença. Totalmente. E aquele que é em formato gatinho, que começa menor e termina maior, geralmente é pra quem tem o olho muito junto, então. Isso. Que aí ele alonga mais o olhar. E a pessoa que tem o olho proeminente, que é aquele olho um pouquinho mais pra fora, que você vê bem o globo ocular. E ele já faz essa correção de deixar ela mais delicadinha. Então, igual a sobrancelha, que hoje em dia as dezyners de sobrancelha faz todo aquele desenho pra ver o formato do rosto. Para os cílios é a mesma coisa. É interessante fazer esse visagismo pra poder saber qual cílios é ideal pro seu rosto, pro seu olho. Não é o mesmo pra todo mundo. Não. Vai ter casos de você usar um cílios errado e você ficar um pouco estranha, o teu olho fica caído. Tudo isso pode acontecer, por isso que é muito bacana essa parte de você estar estudando, né? Quando a tua cliente chega, você já olhar pro rosto dela, pedir pra ela sentar na tua frente, você analisar certinho, ver o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela gosta de uma coisa mais chamativa, menos chamativa, pra você já ir estudando e fazer uma coisa que dê certo pra ela. Legal. E falando sobre os tipos, então, de cílios. Era muito conhecido os cílios postiços. Teve uma época que tinha o cílios tufinho e agora tem a extensão de cílios. Todos esses cílios são diferentes, né? São. Qual que é a diferença deles? Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Sim, com certeza. Bom, o cílios postiço, que é o inteiriço que a gente chama, a gente usa mais quando vai fazer uma produção, uma maquiagem. Ele não é um cílios indicado para você usar mais de um dia. Porque como a gente cola ele mais na pálpebra do que nos cílios em si, então acaba que você passa a cola ali e o cílios fica todo juntinho ali. Então ele é indicado para uma festa, para você ir lá, colocar e assim que você voltar, você já retirar ele e fazer a limpeza dos cílios. Bom, aí temos o tufinho. Bom, esse tufinho deu o que falar. Porque o tufinho, nele nada mais é que o inteiriço cortadinho em camadinhas. Só dava mais trabalho pros maquiadores. Então você vai lá, você vai usar a mesma cola dos cílios inteiriço e aí você vai aplicar um por um. Esses cílios as mulheres usavam mais de um dia, mas ele não era muito indicado porque ele causava queda do fio natural. Porque como você não isola o fio, você acaba colando tudo junto ali no olho, então os cílios não conseguem respirar e ele não consegue crescer. Então esses cílios ele deu muito o que falar por conta disso, porque aconteceram muitas quedas nas clientes. E aí a partir do tufo veio o fio a fio. Por quê? Porque elas queriam cílios que durassem mais tempo, que elas pudessem acordar já com os cílios, ficar com ele, usar no dia a dia. E aí esses cílios do alongamento também é totalmente diferente. A gente trabalha com material, com uma cola que ela dura mais tempo, ela é uma cola mais forte, por isso que você tem que ter um manuseio da forma correta, sabe? Não pode colocar de qualquer jeito, porque pode causar alguma coisa no olho da pessoa. E esses cílios ele demora um pouquinho mais pra colocar. Não é que nem um postiço que é mais rápido e mais prático, né? Mas vai de gosto, né? E falando de cílios também, eu não sei se tem diferença em relação à extensão, mas no caso o cílios postiço e até mesmo o tufinho, ele tem tanto o de cerdas, falam, né, naturais. Teve durante muito tempo o famoso mink, os sintéticos, e na extensão também tem essas diferenças ou não? Sim, também. Nós temos os cílios artificiais, né? Todos eles
são feitos de PBT, que é uma fibra de poliéster, policarbonato. E dentro dessas duas famílias do cílios artificial feito de PBT, nós temos o de seda e o mink. O mink, hoje em dia, ele imita muito o cílios natural, que é daquele animalzinho lá que o pessoal no começo, eles usavam muito para fazer casacos de pele. E aí, na hora da escovação ali da pele, o que caía, eles faziam a extensão de cílios. Só que agora, com proteção a animais e toda essa coisa, o pessoal não tem mais usado. E aí o mink, ele hoje, com todas as tecnologias, eles têm imitado muito bem o mink, que é natural. Hoje em dia, então, já não se usa nada muito, não se usa nada de animal. Sim. Mesmo quando fala-se mink, é o mink artificial, né? Isso. Que imita muito o cílios natural. É a mesma coisa que tem no cílios postiço, tem os modelos bem sintéticos, tem uns até que parece plástico, né? Que dá pra perceber. Sim. E tem aqueles bem naturais, mas não tem sido muito utilizado mink mesmo por conta da proteção animal e assim, que eu sou super a favor, inclusive. Sim, com certeza. E no caso do fio a fio, a mesma coisa. Também, a mesma coisa. São fios artificiais, porém bem naturais. Que parece e imitam os cílios natural. Isso, e aí o que é a diferença entre o seda e o mink? O seda ele é mais leve, porém a curvatura dele dura menos. E o mink já não, ele já na hora da fabricação dele já é feito de uma forma diferente. Ele é esquentado, modelado e resfriado imediatamente, e isso faz com que dure mais a curvatura. Então a gente falou um pouquinho das diferenças dos cílios, só pra mostrar pra vocês. Esse é um cílios postiço, ele é inteiriço. Ele é bem fininho, mas dá pra perceber que ele é bem sintético. Então ele tem até o fiozinho dele, aquele mais transparente, porque ele é bem fininho, ele é bem... não precisa nem ser uma sarda muito grossa. Agora esse aqui, vou até tirar pra mostrar pra vocês. Ó, não sei se dá pra perceber, mas a base dele ela é bem mais grossinha. E ele é bem mais natural, ele parece mesmo cílios naturais, ele é bem cheinho, então é um cílios mais natural. Esse é um daqueles que começa mais curtinho e termina um pouco maior, que vai dar aquela alongada. O desenho natural dos cílios, né? Isso. E aqui tem um outro que é mais cruzadinho. Ele também fica naturalzinho no olho, só que ele também é fininho. A base dele é transparente. E tem o que é o fio a fio. Explica um pouquinho pro pessoal, falando da diferença. Bom, no fio a fio a gente vai ter vários tipos de curvatura, vários tipos de tamanho e vários tipos de peso. Que é isso que influencia na hora que a gente vai escolher os cílios para cada tipo de pessoa, para cada tipo de fio natural. Então eu consigo fazer o trabalho do fio a fio, que daí seriam cílios de um peso 0,20, 0,15. O trabalho do volume russo, que varia entre 0,07 até 0,03, que a gente fala o mega volume. Bem pretão, estilo esse da maquiagem. Bem grande. Isso, e hoje no mercado também tem alguns cílios que a gente chama volume brasileiro, que é um cílios em formato de Y e dá o efeito daquele cruzadinho ali que você me mostrou. Isso. Tá, legal, interessante. Nossa, meu calor. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos de aplicação, né? De colocar os tipos de cílios. Começando então pelos cílios postiços, como que essa aplicação tem que ser feita? Tem alguma dica para quem vai auto-aplicar, né? Porque maquiador já tá craque nisso, mas para quem vai auto-colocar os cílios postiços, como que pode ser feito assim para facilitar? Sim, para aplicar, o que a gente faz? A gente vai pegar um cílios postiço, vai cortar ele de acordo com o tamanho do teu olho. A gente aplica ali a colinha. A colinha do cílios postiço, ela é diferente do fio a fio. É aquela cola que ela pode ser à base de latex ou não, né? Hoje em dia, com essas tecnologias avançadas, tem algumas colas que não possuem latex devido a algumas pessoas terem alergia. Então você aplicou a colinha ali, dá um tempinho de 1 minutinho.
E aí você pode aplicar os cílios postiços ou com a pincinha aplicadora, ou você pode pegar bem no meio dos cílios, com o dedinho mesmo, formando uma pincinha. Isso, fecha o olhinho, coloca ali, vai ajeitando com o dedinho ou com a pinça. Coloca no meio primeiro, né? Isso, e aí depois você vai ajeitando o canto interno, o canto externo e pronto. Tá linda de cílios. Lembrando, tem que colocar bem rente, né? A linha dos cílios pra não aparecer que tá com os cílios postiços, pra ficar mais natural. Isso, uma dica que eu dou pra aplicação do cílios postiço é você fazer antes do delineado, né? Que aí fica pretinho ali, então não aparece aquela divisória. Ou então também passar o delineador depois por cima pra tampar aquela base, também, né? Fica ótimo. Certo. Falando então, aproveitando, falando um pouco sobre as colas, você já comentou um pouco, existe diferença então, tem algumas colas que são um pouco mais líquidas, né? Sim. Tem algumas que são um pouco mais grossinhas, algumas têm aplicador, outras não. E geralmente a que dura mais era de latex, né? Mas hoje em dia tem outras também, é isso, né? Tem, hoje em dia tem outras colas, o mercado tá bem amplo. Eu acho que vai da adaptação de cada um, né? Não posso falar assim, a cola que eu gosto de usar vai ser a mesma que você gosta de usar, porque isso daí você tem que ir experimentando e ver qual se adequa melhor pra você. Certo, perfeito. E qualquer pessoa pode usar os cílios postiço? Sim, com certeza, qualquer pessoa, porém, quem tem alergia não pode. Alergia à cola, na verdade, isso, né? A cola, o problema não é os cílios em si. Não, o problema é a composição do adesivo mesmo. Que algumas pessoas têm alergia. Já referente à extensão cílios, como que é o procedimento para colocação dessa extensão de cílios? Não é simplesmente lá pegar e cortar e colocar, né? Não. A extensão de cílios é um pouquinho mais complexa. Assim, você tem que estudar bastante, porque são detalhes que fazem a diferença. Às vezes uma coisa que você sabe a mais vai fazer toda a diferença na finalização do teu trabalho. Mas basicamente o que é o fio a fio? É você isolar fio por fio e aplicar o fio artificial. Isso que é a extensão. Isso. A gente respeita uma distância de meio milímetro da pálpebra e dos cílios natural. Por quê? Porque esse cílios ele precisa respirar, esse folículo piloso ele tem ali a oleosidade natural dele, ele precisa respirar e ele precisa continuar crescendo. Então se eu colar na pálpebra, o que vai acontecer? Vai descolar da pálpebra na hora que os cílios empurrar e vai cair a extensão de cílios, não vai durar. Entendi. Então, o que eu faço? É um procedimento mais demorado. Sim, o que né? eu faço? Eu agendo a avaliação da minha cliente. Se ela nunca colocou a extensão de cílios, eu já pergunto se ela tem algum tipo de alergia. Porque às vezes a pessoa já vem com um histórico de alergia e às vezes a pessoa não sabe se tem alergia. Como a gente trabalha com produto químico, que é o adesivo, ele é um produto forte, ele não pode ter contato com o olho. Então eu agendo a avaliação, eu avalio o fio natural dela e nessa avaliação a gente vai bater um papo. Eu vou conhecer ela, eu vou saber o que ela gosta, o que ela espera da extensão de cílios, pra ela me mostrar alguns cílios que ela gostou. E aí eu vou conversar a respeito do formato do ver rosto a parte do visagismo, isso, ver o que ela gosta, o formato do rosto né? dela, o formato do olho dela. E nessa avaliação a gente vai fazer o teste alérgico. O que seria o teste alérgico? O teste alérgico a gente vai lá, vai fazer de conta que tá fazendo a aplicação. A gente higieniza os cílios dela. E aí, cada lado do olho, eu aplico um tipo de adesivo. Eu vou lá, aplico 10 fios. Entendi. Então, de um lado eu aplico o adesivo que é o que tem carbono, que é o preto. E do outro eu aplico o adesivo que é o transparente. Que ele é um pouquinho mais sutil. Mas não quer dizer que se a pessoa tiver alergia, ela pode usar o transparente. Não tem nada a ver, ele só é um pouquinho mais sutil do que o que tem carbono. E aí ela vai embora, dentro de 48 horas, eu vou acompanhando essa cliente para saber como que ocorreu. Se deu alguma irritação, se já inchou, se tá doendo, se não tá. Né? Isso. E aí, caso dê alergia, eu peço pra ela voltar, pra gente retirar. E ela já entra e se ela já estiver acostumada com alergia, ela já pode tomar um antialérgico que ela já toma. Caso contrário, daí só o médico pode receitar.
Se não tiver nenhum problema, perfeito. A gente já marca a aplicação. Legal, legal. É interessante saber que tem um teste alérgico antes, que é necessário fazer esse tipo de procedimento, porque simplesmente não é você coloca e tira ali facilmente, é algo que tá ali, bem próximo do olho, que é um local A gente fala que é uma mini cirurgia. É, mais ou menos isso mesmo. E quais são os tipos da extensão de cílios? Que a gente já ouviu falar, tem o fio russo, fio, né, enfim. A gente só ouve falar, mas não sabe como que funciona isso. Isso. Hoje a gente desenvolveu algumas técnicas. O mercado tá bem amplo com relação a isso. Tem cílios para todos os gostos. Desde aquela pessoa que gosta daquele cílios mais natural, mais delicadinho, até aquela que gosta daquele cílios super volumoso. Então, as técnicas que a gente tem no mercado hoje é o fio a fio clássico, tradicional, que é aquele que a gente cola 1 por 1. O fio dele é um pouquinho mais grosso, tem o peso de 0,10 até 0,25, isso vai depender do cílio natural da cliente. Nós temos a técnica do volume russo. Dentro dessa técnica de volume russo, a gente pode fazer um volume tanto mais natural, que no caso a gente não preencheria 100% dos cílios dela, como o mais cheio. E dentro dessa técnica, o que a gente faz? A gente monta o fen. O que é o fen? É aquele que é parecido com o tufinho. Mas não é o tufinho, porque a gente monta na hora. Então é uma técnica um pouquinho mais demorada para dar todo esse trabalho aí, para dar esse toque, né, de mais cheio. Mas é isso, você pode... O russo, então, ele é mais cheinho. Ele vai deixar mais cheio. Isso. Entendi. Só que aí você tem essa opção de escolher ou um russo mais natural ou um russo mais cheio. Legal. E aí nós temos a técnica do volume brasileiro, que é aquele fio que é parecido em formato de Y. Que ele também dá volume, ele fica todo cruzadinho. Que é um cruzadinho. E isso é um efeito diferente. Tá, legal. E quem que pode fazer a extensão de cílios? Qualquer pessoa pode fazer, desde que não tenha alergia, é isso? Ou alguns que já saiba, né, que tem alergia? Sim, isso. Desde que a pessoa não tenha alergia. E aí também temos pessoas com problemas oculares. Bom, a pessoa, por exemplo, que tem glaucoma, por que não dá certo a extensão? Até dá pra fazer, mas o caso é que ela usa um colírio no olho e esse colírio faz com que não dure a extensão de cílios. Dá um compensa. Porque é um colírio que ele tem um pouquinho de oleosidade. E pessoas que estão em tratamento de câncer, né, que são mais propensos à queda. Pessoas que sofrem de estresse. Então tem tudo isso que você tem que verificar na hora que você faz a avaliação da pessoa. Como que é o estilo de vida dela. Até se a pessoa fuma muito, isso também não vai durar tanto cílios, porque é calor. Como a gente tá usando um fio artificial, que ele é à base de policarboneto, ele é plástico, né? Então tem diversos fatores que influenciam se uma pessoa pode ou não usar os cílios. Até era uma dúvida minha, vou aproveitar que às vezes muitas pessoas também usam lente de contato. Nossa, muito importante. Se muito importante. Pode ou não usar, agora eu sei que pode. Vamos lá. A pessoa que ela usa lente de contato, é muito importante ela retirar a lente na hora de fazer o procedimento. Verdade. Porque o que acontece? O adesivo, ele sofre uma reação química na hora que ele está em contato com o ar. Ele sofre uma polimerização. Isso quer dizer que ele está secando. Enquanto ele está secando e está tendo contato com o oxigênio, ele solta um gás. E esse gás, é por isso que a gente tem que fazer todo o procedimento com a pessoa com o olho fechado. Porque esse gás, ele causa queimadura. Então, até na internet tem vários experimentos de você colocar uma gota de adesivo e a lente de contato do lado, ela derrete. Então, é muito importante a pessoa tirar, você perguntar lá na hora de fazer a avaliação se a pessoa usa, não usa. Ela dá um tempinho depois que faz a aplicação para colocar também. Pode, quem usa então a lente de contato, pode colocar os cílios fio a fio, não tem nenhuma contraindicação porque a pessoa faz isso, tem a lente de contato, mas tem que ter todos esses cuidados, retirar a lente antes de colocar, esperar algumas horas depois para colocar novamente para não dar nenhum problema.
E porque a minha dúvida era, nossa, como eu molho muito o olho, vai dar problema e tal. A gente sabe que essa não é a causa de não colocar cílios fio a fio. Geralmente agora, vamos para as perguntinhas, aproveitar que eu já comecei as perguntas aqui sobre lente de contato. Grávida, gestante ou quem está amamentando, tem alguma contraindicação referente a colocar o fio a fio? Bom, o mais importante é ela perguntar pro médico se pode ou não, se está autorizado ou não. O médico autorizou, tá, gente? Sim, o médico autorizando não tem problema. O que pode acontecer é, por exemplo, quando a gente faz o teste alérgico, a gestante não tinha alergia a nada. Ela desenvolveu alergia por conta da imunidade, mudança de hormônio, tudo isso influencia no corpo. Então é mais por conta disso mesmo. De acontecer. Eu tenho um exemplo de clientes que fez cílios a gestação inteira, após o parto desenvolveu alergia e não conseguiu colocar mais. Tava amamentando tudo e aí não conseguiu mais pôr. Gente, a gestação é tão assim que até mesmo problemas de visão, por exemplo, se você fizer cirurgia de grau e engravidar durante um ano, você perde a cirurgia. Então, a gravidez mexe com tudo, né? Muda muito. Não simplesmente, não é culpa, muitas vezes não é culpa dos cílios, não é que mudou nenhuma técnica, é porque o nosso corpo muda nesse momento, né? Outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é referente a blefarite, é isso, né? Isso, blefarite. Blefarite, geralmente as pessoas já têm, elas podem adquirir depois de passar a utilizar os cílios. O que é isso, né? Explique pra quem não sabe o que é blefarite primeiro. A blefarite, a pessoa já pode ter. O que é? O nosso folículo piloso, ele produz ali a oleosidade natural. E algumas pessoas produzem em excesso. E aí tá ali no dia a dia, usando maquiagem, poeira e aquele excesso de oleosidade. Aí o que acontece? Acumula uma bactéria. E aquela bactéria vai ali comendo, vai criando umas casquinhas e vai ficando sempre aquele acúmulo de tipo uma gordurinha na raiz dos cílios. Eu já vi umas imagens. Isso. Mas também ela pode se desenvolver após o uso do alongamento de cílios. Entendi. Como ela também pode desenvolver se a pessoa não lavar bem os cílios natural e ficar usando maquiagem uma em cima da outra, dormindo com a maquiagem. E por isso que é muito importante a gente estar sempre lavando os cílios. Mas se a pessoa tem já a blefarite e ela pode colocar os cílios e só ter mais cuidado de higienização, ou não, é melhor que nem coloque? Não, ela pode usar, porém é bom ela passar pelo oftalmo dela, conversar com ele, explicar explicar que vai fazer a extensão de cílios, porque geralmente é assim, às vezes tem gente que tem e nem sabe, entendeu? Você pega ali a pessoa nem sabe. E aí por isso que é importante você ir acompanhando, conversando, falar pra ela passar no oftalmo e ver o que ele vai falar. Se puder colocar, ok, não tem problema. Agora se a pessoa também for aquela super cuidadosa, que sabe o que tem, tá ali sempre higienizando, cuidando, perfeito. E a extensão de cílios, ela é segura? Tem alguns riscos? Como que é? Ou não, ela é 100% segura, não tem problema nenhum? Sim, a extensão de cílios ela se torna 100% segura quando se tem um profissional capacitado. Caso contrário, não, ela pode ser muito perigosa, porque a gente trabalha com produtos químicos e pode ocorrer a queda dos cílios não só quimicamente, como mecanicamente. Que é quando você não isola direito o fio, aí fica um grudado no outro. Na hora que aquele fio quer crescer, ele puxa o outro, arranca. E aí começa a acontecer a queda. Ou quando a profissional ela vai aplicar os cílios, deixa o olho da cliente meio aberto, aquele gás do adesivo entra e queima. Ou também quando se põe um protetor embaixo para proteger os cílios inferiores e a cliente fica mexendo o olho, mesmo com o olho fechado, e esse protetor vai mexendo e vai entrando pra dentro. E aí ele vai ali queimando a queimadura de esclera, que a gente fala, que é uma queimadura mecânica.
Então é muito importante você fazer o procedimento de forma correta, procurar um profissional que seja capacitado. Que tenha cursos, porque a né? visão da gente, o olho é uma coisa muito séria, né? Sim. E aí você vai lá pra fazer uma coisa pra se sentir bem, com a autoestima bem e sair de lá chateada, decepcionada e nunca mais você quer. Isso, e nunca mais você quer ver cílios na tua frente. Eu tenho bastante clientes que são assim, que elas fizeram a primeira vez, tiveram uma experiência péssima, mas que elas resolveram tentar mais uma vez. Então eu sempre converso bastante com elas sobre isso, pra tentar deixar ela sair dali mais feliz possível, né? Mais satisfeita possível. Até porque a extensão de cílios não é um procedimento barato, é um procedimento assim de um preço um pouquinho mais elevado, e eu acho que a gente tem que valorizar, né, não só o dinheiro da cliente, como que a gente está recebendo, né, pelo trabalho. Então, tem esse custo maior não só pelo tempo, que é um trabalho demorado, delicado, mas também pelos riscos. Se a pessoa, os profissionais, eles desembolsam uma grana super alta nos cursos, né? Então, se esse profissional é capacitado, ele tem esses cursos, realmente tem que ser cobrado pelo aquilo que ele tem de experiência, né? É algo muito delicado, o olho é um local muito... Se você passa a mão no olho com a mão suja, aquilo pode prejudicar o olho. Imagina você colocar ali fiozinho com produto químico, né? Tanto é que tem muito médico oftalmo que é super contra a extensão de cílios. Por isso, porque é um local muito delicado. Então é muito importante um profissional correto para isso. E a retirada? Como que funciona a retirada dessa extensão? Bom, a retirada é mais fácil que a colocação. Mas quando a gente tira tudo, dá um aperto no coração. Bom, então pra retirar, nunca, em hipótese alguma, tire a extensão de cílios em casa. Meu coração dói só de ouvir uma pessoa falando que tirou a extensão em casa. Porque é uma cola forte, não sai de qualquer jeito. Pra você tirar em casa, você vai perder metade dos teus cílios naturais. E não é essa a intenção do fio a fio, né? A intenção do fio a fio é do jeito que teu cílios chegou, teus cílios vai embora. Vai tá do mesmo jeito, né? Os cílios naturais. Os cílios naturais. Então sempre procure a profissional para remover. Para remover é bem tranquilo, a gente protege a parte de baixo dos cílios, aplica um removedor. O removedor também é um produto químico, ele é tão forte quanto a cola, não pode abrir o olho de hipótese alguma, porque também vai queimar o olho por dentro e vai dar irritação. Você vai lá, cliente com o olhinho fechado, tudo bonitinho, aplica esse removedor, dá um tempinho de 10 minutos e é só retirar, sai inteirinho. Ai, que beleza. Higienizou, tá novo. E a extensão, ela prejudica também outra dúvida que eu acho que é da maioria das pessoas. Eu também tinha muito essa dúvida. Se ela prejudica os meus cílios naturais. Eu até falava, não quero colocar porque os meus cílios são grandes, não preciso e tal. E agora, meus cílios até não tá grande, não é por conta do eu coloquei faz pouco tempo. Minha experiência depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência pra vocês em relação à colocação dos cílios fio a fio. Mas o meu medo era, será que ele vai prejudicar o meu cílios natural? Porque o meu cílios natural é grande, é bonito, ele vai cair, ele vai quebrar, né? Tem esses receios. Realmente acontece isso? Eu vou começar falando um pouquinho sobre as fases dos cílios. O tempo de vida dos cílios natural é de 90 dias. Dentro desse período nós vamos ter 3 fases. Começa pela fase anágena, que é a fase de crescimento. Bebezinho. Isso, depois nós temos... Não, essa não é bebê ainda, é a de crescimento mesmo. Tá. Isso, aí nós temos a catágena, que é aquela fase onde o cílio já tá adulto, porém ele tá no descanso. Entendi. Aí nós vamos ter a telógena, que é onde tem os baby lashes. Nessa fase telógena, o que acontece? O fio novo já tá ali, né, no folículo piloso, e aí ele empurra esses cílios adultos. Certo. Aí dá aquela queda natural. Entendi. Só que aí a cliente que tá lá com os cílios vê, ai meu Deus, caiu. Meu Deus, caiu meu cílio natural, e agora o que eu faço?
mas não é. Já era o ciclo normal. É o ciclo natural. Em média, cada pessoa tem de 200 a 300 fios em cada olho. A gente perde por dia de 1 a 5. É igual o cabelo, a gente também perde uma quantidade de fios por dia. Dos cílios é a mesma coisa. Isso, e vai acontecer de você perder o fio porque ele já tava pra cair ou por algum movimento mecânico, né? Às vezes você esqueceu, foi lá e esfregou o olho. Aí se aquele fio já tava pra cair, ele vai cair um pouquinho antes do tempo. Mas não tem problema, porque ele já tava na fase dele. E aí as pessoas falam, ai, mas o fio cai os cílios. Ai, mas quando eu tirei o fio a fio, não tava mais do mesmo jeito que tava no começo. Quando você coloca os cílios, você coloca um fio mais grosso, um fio maior, seu olho abre mais. Aí a partir do momento que você vai lá e remove, parece que não tem nada. É por isso que é muito importante você tirar a foto da cliente do antes, tirar lá do cílio natural dela de todos os ângulos, pra se um dia ela resolver tirar tudo, você tirar de novo e mostrar, tá aqui, teu cílio está igualzinho como você colocou. Na hora que você tá sem os cílios vai dar aquele susto, né? Poxa, meu Deus, mas os cílios não era desse tamanho, mas ele era. Entendi. Então não prejudica, a não ser que seja colocado errado. Isso. O que vai prejudicar? A pessoa tem os cílios finos, tem os cílios curtos. Eu vou lá, coloco um fio grosso, coloco um fio que seja 50% a mais do que é o tamanho do dela. Ou eu vou lá, não isolo direito, que fica um colado no outro, que é os stickers que a gente fala. E aí um vai puxar o outro. E aí acaba caindo. E muito acúmulo de cola. Muita cola pesa também e causa queda. Só que também você tem que levar em consideração os cuidados em casa. Os cuidados em casa. Não tomar banho muito quente, não esfregar o olho, tentar não dormir com o rosto muito no travesseiro. Eu sempre indico para os meus clientes fazer uma fronha de cetim ou seda. Sei que aqui é calor, né? É um pouco difícil dormir numa fronha de cetim. Ela esquenta um pouquinho, mas ela é muito boa tanto pro cabelo, pra touca, quanto pro olho, que aí não enrosca. Viu? Uma dica. E aí você também não ir na sauna, porque é calor, e o calor solta o fio, não tem jeito. Agora, uma dúvida, né, que as clientes, piscina, vou viajar, vou no mar, vou na piscina. Pode ir, não tem problema. O que é indicado? Na hora que você sair do mar, na hora que você sair da piscina, você tem uma aguinha micelar junto. Que aí pra você tirar aquele excesso de sal, aquele excesso de cloro. Porque a gente não pode esquecer que o adesivo é um produto químico, o cloro é um produto químico. O sal, na verdade, o que acontece? Ele meio que petrifica os cílios. E aí também sai. Então tem que estar ali sempre com a aguinha micelar, dar uma lavadinha. Pega a água doce da torneira, lava, seca, escova e tá pronto. Legal. Então agora nós vamos falar sobre da parte de higiene, né? Já começamos a falar então. Vamos até fazer um resumo aqui da parte de higiene referente ao cuidado com piscina, mar, essas coisas. A gente precisa então ter sempre uma aguinha micelar para fazer essa limpeza. Isso. Por conta das químicas, né? Do cloro ou do sal também em contato com o olho. E vamos falar então de todo esse cuidado de higienização agora, tanto com os cílios postiços, com todos os formatos de cílios. No caso dos cílios postiços, como deve ser feito a higienização dele, né? O cílios postiço, ele pode ser utilizado mais de uma vez ou não? Sim. Bom, o cílios postiço não indica em hipótese alguma pessoa puxar de uma vez. Puxar de uma vez. Porque aí você vai estar puxando o teu cílios natural também, aí ali, vem junto vários fios. Porque tá com a cola, né? Isso, também. então não é indicado. O indicado é você ir lá, pegar o seu removedor de maquiagem, pegar o pincelzinho, o cotonetinho e ir tirando ele aos poucos. E aí depois você higieniza ele ou com um shampoozinho higienizador, ou com o próprio demaquilante também. Com o próprio demaquilante, e aí vai tirando o resquício de cola que fica. E esse restinho de cola tem que ser retirado tanto dos olhos quanto dos cílios, se for querer utilizar novamente, ou não pode utilizar de novo os cílios postiço? Pode sim, os cílios postiços você pode reutilizar, você pode higienizar ele ali com demaquilante, tirar todo aquele excesso de cola, secar ele e tá novo. Você pode reutilizar ele de novo.
Porém, não dá pra reutilizar muitas vezes porque o fio vai perdendo a curvatura, vai ficando um pouquinho, ele vai ficando meio estranho. Então, aí é bom você trocar a hora que tiver assim. E lembrando que o que você colocou no seu olho não pode colocar no olho da outra pessoa, por mais que seja higienizado, cada um com os seus cílios, né? Isso. Falando um pouco sobre os cuidados com a extensão dos cílios. Vamos supor, eu acabei de sair lá da sua sala, acabei de colocar a extensão dos cílios. Quais são os cuidados que eu preciso ter a partir de agora? Bom, em primeiro lugar, eu dou um tempinho para cliente de 24 horas para não molhar a extensão de cílios. Que apesar do adesivo polimerizar ali na hora, ele por dentro do fio ainda ele tem um tempinho de secagem maior. Entendi. Então, para não acontecer da cliente ter uma alergia, uma irritação, na hora que molha os cílios, escorrer ele para dentro do olho, então eu peço para ela ficar esse tempinho sem molhar os cílios. Então, eu falo assim, se você for lavar o cabelo, já lava o cabelo antes de fazer a extensão, para não ter que ficar lá toda dura no chuveiro. Tá certo. Eu até comentei com a Tawana, tem uma amiga minha que ela coloca óculos de natação pra poder tomar banho. Eu acho que a indústria de cílios deveria fazer um óculos assim para os clientes. Pra facilitar e não molhar os cílios de jeito nenhum. E depois, então, das 24 horas, eu posso lavar? Eu não posso deixar cair água de jeito nenhum? Como que é essa dúvida? Porque antes eu achava que eu não podia deixar cair água de jeito nenhum. Não, em hipótese alguma, os cílios devem ser lavados, até para evitar aquelas doenças que a gente conversou antes. É muito importante, né, ter esse cuidado em casa, de lavar, escovar, para os cílios continuar crescendo natural. Então hoje no mercado tem vários higienizadores próprios para cílios, ou você pode usar também aquelas espumas higienizadoras de limpeza facial, dá certo também. Aí pega com delicadeza, limpa certinho e depois passa aquela escovinha. Isso, aí você vai higienizar com a esponjinha, com a espuminha. Vai higienizar com a espuminha, vai pegar água corrente fria, muito importante, tem que ser fria. Joga, pega um pedacinho de papel de lencinho ali, dá uma apertadinha e aí você vai pegar a sua escovinha e escovar. E escova. Não tem necessidade de secar, usar secador, nada disso. Não. Só de você passar o lenço já tá ótimo. Já ajuda. Pois é, muito interessante. Eu achava que eu não ia poder mais nunca deixar molhar ali, por isso até que eu tinha receio. Eu uso lente de contato, toda hora molho, né? E aí, uso o soro. Pra extensão durar mais, né? O que eu preciso fazer? Primeiro, não colocar o dedo. Não ficar esfregando o olho, né? Que isso causa atrito, e aí acaba caindo os teus cílios. Evita calor. Chuveiro quente, tomar banho muito quente. Muita gente acha que não, mas a higienização faz com que dure melhor a extensão. Porque daí não vai ficar aqueles cílios com a oleosidade ali do fio natural, porque querendo ou não, a oleosidade vai escorrendo pelo fio e aí vai descendo o fio e cai. Então é muito importante você manter ele sempre limpo, escovadinho. Piscina, mar, normal, depois você lava. Não tem muito assim, às vezes as pessoas pensam, ai meu Deus, tem que fazer um monte de coisa. Mas não é, as primeiras vezes é alguma coisa diferente que você tá fazendo, não é aquela rotina que você tem, que você tinha antes da extensão, mas é uma coisa que não é difícil e se a pessoa realmente quer os cílios, pra ela vai ser fichinha. E pra durar mais, né, vale a pena o sacrifício. Agora, falando um pouquinho sobre maquiagem. Outra dúvida também muito comum, quem tem extensão pode usar rímel? Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, o rímel você estraga todo o trabalho da extensionista. Eu quero morrer, mas graças a Deus os meus clientes são bem educadinhos, elas não usam de jeito nenhum. Cílios só no de baixo agora. Só no de baixo, e ainda assim a gente tem técnicas hoje que colocam a extensão de cílios no de baixo também. Ai, que legal. Ele dura um pouquinho menos, por conta que a nossa linha d'água é mais úmida, né? Mas também pode ser colocado. Ó, que interessante. Agora falando também da parte de maquiagem. Eu, por exemplo, estou sempre maquiada. Como que funciona tanto a parte... Vamos falar primeiro da parte da aplicação. Posso usar maquiagem, exceto o rímel, né? A máscara de cílios. Eu posso usar maquiagem normal? Pode, normal. Vida normal. Aí o único cuidado é, se cair pó,
é a aguinha micelar. Isso, o que eu peço sempre é pra na hora que você passar o corretivo na pálpebra de cima, você não passar muito rente a extensão. Entendi. Deixar ali 1 milímetrozinho, sabe? Ou depois só ir sujando com o pincel pra não ficar ali, porque aí você fica o dia todo, fica às vezes você sua. Aqui principalmente é muito quente, né? Sim. E aí vai escorrendo aquela maquiagem ali e aí vai ficando. Então eu sempre peço pra deixar 1 milímetrozinho ali de distância. Pode passar a maquiagem normal, sem problema nenhum. Super dica então, não deixar o corretivo muito perto pra não criar aquela oleosidade. E se cair o pozinho, usar a aguinha micelar. Na hora que você tá ali aplicando a sombra ou aplicou o pó no rosto e fica meio branquinho, uma extensão, aí você pode aplicar a aguinha micelar na escovinha mesmo e pentear como se estivesse passando um rímel. E aí passa como se fosse a máscara de cílios ali. Isso. E agora então falando sobre a retirada dessa maquiagem. Pra retirar a maquiagem, qual que é o cuidado que a gente precisa ter em relação ao nosso fio a fio ali? Importante, não usar nenhum demaquilante à base de óleo, porque senão vai virar uma confusão. Sim. Você pode usar o lenço ou o demaquilante, aqueles em creminho. Retirou todo aquele excesso da maquiagem, aí você vem com a parte da higienização que a gente falou antes. Com um sabãozinho pra uma escovinha. Lava primeiro os cílios ali, depois lava o resto do rosto. Secou, escovou normal. É muito importante quem usa bastante maquiagem, lavar bem a raizinha. Tá. Então, e quando a gente até já comentou um pouquinho, o excesso da maquiagem sempre usa água micelar. E pra retirar a maquiagem total, eu posso usar sim um demaquilante, mas não pode ser à base de óleo. Correto. Então, o maior cuidado que a gente precisa ter, todos os produtos que forem perto dos olhos não contêm Nada à óleo. base de óleo. Ai, bastante informação. Acho que com os cuidados, tem mais algum cuidado que eu esqueci de perguntar? Tem mais alguma coisa que a gente precisa? Com relação a quem faz atividade física. Isso, muito importante. É porque, né, eu não estou nesse momento. Geralmente, quem faz muita atividade física tem uma durabilidade menor. Porque tá suando, o suor tem sal. Mas é aquela coisa, se você ir lá depois da atividade física e já lavar os cílios com a aguinha micelar, ajuda a manter também. Agora, se você for e deixar ali e só for tirar na hora do banho, aí fica aquele sal ali do suor e a durabilidade um pouquinho menor. Legal, interessante. Gente, pra mim, assim, foi muito esclarecedor. Acho que hoje em dia tem muitas pessoas utilizando a técnica de extensão de cílios pela facilidade, muda o olhar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu coloquei há pouco tempo, a primeira vez que eu coloco, eu nunca tinha colocado. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho dessa parte da minha experiência em relação aos cílios. Então, falando um pouquinho sobre a minha experiência em relação aos cílios. Como vocês sabem, eu tenho uma loja de maquiagem, amo me maquiar, não saio de casa sem maquiagem, tô sempre muito maquiada e eu sempre tive os cílios grandes, os cílios eram grandes, eu nunca fui muito de usar cílios postiço. Até tem uma dificuldadezinha assim, em colar os cílios, que é prática, né? A colagem dos cílios. E o meu olho é pequeno, eu também muitas vezes achava que ficava muito grande, muito exagerado. Então eu sempre usava máscara de cílios e pra mim tava ótimo, tava maravilhoso. Agora na gestação, o meu cílios ficou diferente. Nunca tinha colocado extensão, não tinha costume de usar cílios postiço, usava a mesma máscara de cílios, só que eu percebi que ele tava um pouco menor. E aí começou a me incomodar, porque eu tinha o olhar de uma forma e não tava mais com aquele olhar bonito. Por mais que eu passava maquiagem, eu sentia falta de alguma coisa. Então eu procurei a Tauana, que é uma super especialista nisso, eu confio nela de olhos fechados, vejo a quantidade de cursos que ela tá sempre fazendo, se atualizando, e procurei ela pra colocar algo, só que eu queria algo bem natural. Porque eu já estava acostumada com o meu que era grande, mas era natural, né? Não era eu não tinha costume de usar cílios postiços, então eu queria algo bem natural.
E fiz o teste. Primeiro falei com o meu obstetra, né, pra autorizar, porque eu estou gestante, não tinha problema nenhum, eu poderia fazer. E fiz o teste. Fiz o teste, não me deu coceira, não me deu alergia, não me deu nada. Eu nunca tive, mas nunca tive alergia, mas é bom fazer, né? Então. E tanto quando a Tal colocou, ela colocou, tipo, do tamanho que tava o meu cílios. Então, tipo, nem deu pra ver diferença nenhuma, né? E esperamos 48 horas, marcamos a aplicação. Pra aplicar, pra mim foi super tranquilo. Eu achei que eu não fosse ter paciência, porque é algo demorado. Mas foi muito tranquilo, a colocação. Você vê todo o cuidado que um profissional tem. A touca, a separação minuciosa de fio por fio, todo o material que a pessoa utiliza. Colocamos o fio. Aí eu falei, ai meu Deus, eu sou desastrada, uso lente de contato, esse negócio não vai durar nada. Tá muito tranquilo, é até bom que eu me policio de não ficar coçando os olhos, que não é bom, mesmo só por eu ter a lente de contato, não é bom ficar colocando. Agora, nesse momento que a gente tá vivendo mais ainda de pandemia, né? Eu sempre, pra colocar a mão no rosto, já passava o álcool. Mas agora, como você passa álcool e põe o dedo nos olhos, né? Não pode. E com os cílios até tá melhor ainda. Então eu estou evitando colocar a mão nos olhos. E não tô sentindo que tá caindo nem o fio a fio e nem o meu natural. Tá assim, maravilhoso. E gente, nada melhor que você acordar e tá com aqueles cílios lindo, maravilhoso no rosto. Antes do que eu demorava horas fazendo uma maquiagem, você passa uma base, um blush e não precisa nem passar sombra, você já tá linda, maravilhosa. E assim, pra mim, melhorou muito minha estima, a rapidez com que a gente fica pronta. Eu tô me achando muito mais bonita agora com a extensão dos cílios. Falei que eu já viciei, acho que eu já viciei. Não quero mais ficar sem. Então a minha experiência foi muito positiva, tá sendo muito positiva até o momento. Não tô tendo problema nenhum em relação à extensão. Não senti nada de diferença, não pesa. Diferente dos cílios postiço, que às vezes eu me incomodava, falava, até falei pra Tantana, não coloca muito no cantinho assim, porque os cílios postiços me incomodam. Ela falou, não, mas tem que colocar pra ficar. A gente começa com um tamanho bem menorzinho, né? Seguindo tem que colocar pra dar sequência no fio a fio. E eu fiquei com receio porque os cílios postiços sempre me incomodavam. Às vezes eu tava no meio da festa, eu arrancava os cílios porque ele tava ali no cantinho me incomodando, pegando, me machucando, parece que cutucava. E eu nem sinto que eu tô de cílios, tá muito levinho, muito natural, não sinto nada. Durmo, acordo, tô seguindo certinho todos os passos que a Tawana manda pra gente quando faz, né, de cuidado com os cílios. E pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu acho que só agregou mais pra eu que amo maquiagem, pra mim só ajudou a estar com os cílios mais bonitos. É isso, essa foi a minha experiência, está sendo uma experiência maravilhosa, não tenho o que falar. Obrigada, Tawana. Ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu falei pra ela, a hora que chegou em casa, depois que eu olhei, falei, Tal, ficou lindo, tô me achando, ficou exatamente do jeito que eu esperava. Natural, mas dá toda a diferença no rosto, eu tô amando. Aí vai ficar, é bom que tem já ali os cílios, na hora do parto vai sair, eu vou estar linda, maravilhosa, mesmo sem estar mega maquiada. Pode chorar, pode chorar, que não vai borrar a máscara de cílios. Isso. Mas é isso. Espero que vocês também tenham aprendido bastante, tenham tirado as suas dúvidas em relação aos cílios. Eu acho que ele veio pra agregar, não veio tomar lugar de cílios postiços, porque tem quem goste dos cílios postiços. Eu acho que ele veio pra agregar mais essa autoestima da mulher. Da mesma forma que a gente cuida da sobrancelha, agora dos cílios.
Então, é só mais um item que veio para agregar, para deixar a nossa autoestima melhor, facilitar nossa correria do dia a dia, que gente hoje em dia que é mulher, empresária, tem casa para cuidar e tudo mais, é um item para ajudar com que a gente continue sempre linda. E é muito importante que na hora que você vai fazer a extensão de cílios, você tem aquele seu momento pra você, né? Pra você dar uma relaxada, desconectar um pouquinho. Bem lembrado. Já acorda plena. Muita gente fala, nossa, mas a extensão demora. Você fica lá um tempão pra colocar, que é um tempo que tem que acontecer, isso é normal. Mas realmente é um tempo que às vezes a mulher consegue tirar pra ela, naquela correria do dia a dia, do estresse, é o tempo que ela fica ali quietinha, só ela fazendo algo pra ela, e isso é muito importante. A gente não dá esse tempo, a mulher não dá esse tempo pra ela, e isso é muito importante. Foi bem lembrado, Talana, porque às vezes muitas pessoas reclamam falam, ai, mas eu não tenho tempo pra isso. Gente, vocês precisam de um tempo. Sim. Aproveite então, já que vocês precisam de um tempo pra vocês, e faça algo que vai ficar melhor, vai ficar mais bonita. A pessoa desconecta um pouquinho, né? Desconecta, porque não tem como nem você ficar no celular. Não tem como ficar no celular, você tem que ficar com o olho fechado. E é isso mesmo, gente. Bom, é isso. Talana, muito obrigada por ter aceito esse bate-papo, esse ensinamento que você deu pra gente, explicando tudo sobre cílios. Sim, foi uma aulona pra gente, pra explicar toda essa diferença, desde como coloca, o que é cada um, pra que ele veio, né? Enfim, eu acho que foi muito esclarecedor. Tô muito grata por ter aceito esse convite. Imagina, eu que tô muito feliz de poder vir aqui aprender também, né? Não só compartilhar conhecimento, mas também aprender e esclarecer, né, um pouco das dúvidas das mulheres com relação não só ao alongamento, mas com os cílios postiços também. E eu espero que tenha sido muito produtivo, né? Porque para nós foi, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.